Olá, tudo bem? Espero encontrar você bem por aí, sua família também. Esse vídeo é para a nossa série de estudos sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. A gente está com base aqui no livro do Peter Scazzero, pastor norte-americano. E nós já estamos com esse estudo há muito tempo. Hoje é a videoaula de número 71. 71. Não sei se você está acompanhando os estudos, eu espero que sim. Espero que esteja fazendo sentido para você. Nós estamos falando um pouquinho, já tem umas 2, 3 semanas, sobre algumas habilidades aí para a gente conseguir ser pacificadores, né? Lembrando que ser pacificador não é aceitar tudo, concordar com tudo, ser favorável a tudo. Nós já vimos sobre isso. Se você perdeu essa videoaula, é só voltar aí no meu canal do YouTube, está na playlist Série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E aí, sobre essas habilidades para ser pacificador, nós falamos sobre a habilidade de falar e ouvir, a habilidade que tem a ver com a declaração de direitos, verificar as suposições, que foi a semana passada, então verificar as suposições é muito importante, tá certo? E hoje eu gostaria de trazer uma habilidade que tem a ver com as nossas expectativas, né? Eu li uma frase um bom tempo atrás, muitos anos atrás, que dizia assim: a frustração se dá pelo excesso de otimismo, né? Quando a gente coloca muita expectativa em alguma situação, nós podemos nos frustrar em relação a isso. Então, falar sobre expectativa em relação a outra pessoa, especialmente, né? Tem tudo a ver com essa coisa do relacionamento eu-tu, né? Um relacionamento interpessoal. Até porque é uma habilidade fundamental. Veja você, quando nós temos algumas expectativas que são inapropriadas, que é o termo, ele usa dois termos, expectativas inapropriadas e expectativas confusas, o Peter usa aqui no livro. Quando a gente tem essas expectativas inapropriadas, expectativas confusas, o que acontece? Acabamos criando confusão, caos no local de trabalho, na sala de aula, na família, na amizade, no casamento, no namoro, na igreja, né? E aí ele elenca alguns exemplos interessantes de expectativas inapropriadas ou confusas que nós precisamos tomar cuidado. Olha só, eu vou ler aqui alguns exemplos que ele dá para a gente tentar entender ou captar essa ideia da expectativa. Primeiro, ó, a situação. Você vem ao encontro, não vem? Afinal, somos importantes para você. Então, você convida pessoas e você fica numa expectativa de que essas pessoas estarão no encontro, porque você entende que é importante para a pessoa que você convidou. E aí você cria essa expectativa, se a pessoa não vai, você se frustra. Então, temos aqui um problema nesse relacionamento, tá certo? Muito bem. Um segundo exemplo que ele dá. Eu nunca soube que o trabalho envolvia tudo isso. Você nunca me disse. Então, aqui em relação ao trabalho, às vezes a gente está em um trabalho que a gente não tinha noção, que envolvia tanta coisa, tínhamos expectativas diferentes e a gente se frustra. Terceiro, meu filho adulto deveria saber que eu preciso dele para consertar as coisas. Eu não precisava pedir. Às vezes o pai e a mãe falam assim, eu não tenho que pedir para o meu filho me ajudar. Então é uma expectativa que o pai e a mãe gera, o pai gera, a mãe gera, em relação ao filho, de que eles não precisam falar que necessitam da ajuda do filho, que isso deveria ser natural. Né? Uma expectativa que pode frustrar bastante. Outro exemplo. Estou muito decepcionado. Eu esperava que um bom casamento acontecesse naturalmente. É uma expectativa. Eu esperava. Um bom casamento não vai acontecer naturalmente. Demanda muito esforço dos dois lados, do marido e da esposa. Casamento é algo bastante delicado, que necessita muito do exercício da abnegação, do sacrifício, do abrir mão pelo outro. Né? Essa é a ideia
do casamento. Então, quando eu crio uma expectativa inapropriada, confusa, gera caos. Outro exemplo. Sou o único que cuida dos meus pais idosos. Meus irmãos esperam que eu faça tudo sozinho. Então, olha só como é complicado. Isso acontece em muitas famílias também, né? Um outro exemplo. Se ela realmente se importasse comigo, teria me telefonado. Então, você gera a expectativa de que se a pessoa se importa com você, ela vai te ligar. Ela teria te ligado. Uma expectativa que pode gerar muita frustração, muita dor e complicações relacionais aí. E um outro exemplo, um último. Em uma boa igreja, todos deveriam ser amigos e apoiar-se mutuamente quando alguém está sofrendo, pois é uma expectativa gerada a partir de uma igreja idealizada, né, onde as pessoas deveriam ser amigas e se apoiar mutuamente quando estão sofrendo. Então, uma expectativa de uma igreja idealizada pode gerar frustração e desgosto em relação àquela igreja. Muita gente deixou as igrejas por conta dessa frustração, por uma expectativa criada. O Peter vai falar assim, ó, que o problema da maior parte das expectativas é que elas têm 4 características. Normalmente, as expectativas são inconscientes, irrealistas, não explícitas e discordantes. Vamos lá entender? Ele diz que, então, a maior parte das expectativas são inconscientes. Mantemos expectativas das quais nem temos consciência até que alguém nos desaponte. Expectativas são também irrealistas. Nutrimos ilusões sobre os outros. Idealizamos uma igreja, por exemplo. Ou, por exemplo, pensamos que o cônjuge, um amigo ou o pastor estarão disponíveis o tempo todo para atender às nossas necessidades. E a gente sabe que nem o cônjuge, nem o amigo e nem o pastor vai estar disponível o tempo todo para atender às nossas necessidades. Quando nós criamos essa expectativa irreal, nós nos frustramos e temos problemas. Expectativas não explícitas. Podemos nunca ter dito ao nosso cônjuge, amigo ou empregado o que esperamos. No entanto, ficamos zangados quando nossas expectativas não são satisfeitas. Aqui é porque a bola de cristal dessas pessoas não deve estar funcionando, né? Então você cria uma expectativa em relação ao seu cônjuge, em relação ao seu filho, ao seu pai, sua mãe, sua filha, só que você não conta essa expectativa. E aí, se a bola de cristal dessas pessoas não está funcionando, não tem como elas adivinharem que você tem essa expectativa em relação a elas, tá certo? Também a quarta característica aqui, discordantes. Temos nossas ideias sobre o que era esperado, mas o outro nunca havia concordado com isso. Isso é outra coisa interessante. Eu tenho a minha ideia, a minha forma de pensar, a minha expectativa, só que o outro, a outra pessoa, a outra parte da relação, não necessariamente pensa como eu, tem a mesma ideia que eu ou que você, e aí existe discordância. E aí as expectativas são frustradas novamente. Então, nós precisamos entender essa questão, né? Porque senão vai ficar difícil, né? Para finalizar aqui a nossa reflexão, o pastor Peter diz que para que as expectativas sejam acertadas, elas precisam de 1, 2, 3 e 4. Precisam de 4 contrapontos a esses 4 probleminhas aqui, que nós acabamos de falar, inconscientes, irrealistas, não explícitas e discordantes. Ele diz que as expectativas precisam ser conscientes, preciso estar consciente das expectativas que tem em relação a outra pessoa. Ele diz que as expectativas precisam ser realistas. Tenho de me perguntar se minhas expectativas em relação a outra pessoa são realistas. Ele diz que as expectativas precisam ser faladas. Tenho de expressar minhas expectativas de modo claro, direto e respeitoso. E ele diz que as expectativas precisam estar de acordo. Então, discordância, de acordo. Para que minhas expectativas sejam válidas, o outro deve estar cônscio e concordar com elas. Caso contrário, serão apenas expectativas. Tá? Então, nós precisamos entender essas 4 dinâmicas aqui no campo das expectativas, porque senão a gente não vai dar conta de seguir e avançar no relacionamento eu-tu, sendo pacificadores, com essa habilidade das expectativas aqui. Se não for desenvolvida, vai dar trabalho e vai complicar a nossa situação. Bem, ele diz assim:
Pense numa expectativa que você tem de um cônjuge, amigo, colega, chefe, membro da família, colaborador, não importa. E aí ele diz assim para a gente fazer algumas perguntas. Tenho consciência do que é isso? É realista? Foi falado? Concordamos? Ou as pessoas concordaram? E aí ele diz para iniciar uma conversa com essas pessoas e procurar chegar a um acordo mútuo sobre a expectativa. Por que é importante? Eu não sei se vocês têm percebido nesses estudos, esses últimos tempos agora aí, que fala desse relacionamento eu-tu e tal, que quão importante é uma prática chamada comunicação, diálogo interpessoal, conversa. Nós conseguiremos relacionamentos eu-tu com habilidades de pacificadores, como questão das expectativas, a partir do momento que nós dialogamos, a partir do momento que nós conversamos. Se a gente não fizer isso, não vai ser possível essa troca e essa evolução relacional. Se nós queremos ser adultos maduros emocionalmente, nós precisamos caminhar nesse sentido. Só assim a nossa espiritualidade vai ser emocionalmente saudável. Senão seremos adultos que não têm uma maturidade emocional e não têm uma espiritualidade saudável, sadia, né? Então é nesse sentido. Eu espero que esses estudos estejam fazendo sentido para você e que eles estejam colaborando de alguma forma para a caminhada cristã, para o crescimento pessoal como cristão e cristã, servo e serva de Deus. Esse é o objetivo e essa é a ideia. E a gente está chegando no final do livro ali, ó. Eu creio que nós estamos na aula hoje, é o quê? 71, eu falei? É a aula 71. Não sei se chegaremos na aula 100. Vamos ver. Seria interessante. 100 videoaulas desse livro. E desfrute, aproveite, assista o vídeo novamente, vá nos vídeos anteriores se você ficou com alguma dúvida, até para pegar o fio da meada de novo. Às vezes passa uma semana e a gente perde. Tá bom? Deus abençoe você, espero que esteja fazendo sentido. É o desejo do meu coração para o seu coração, da minha vida cristã para a sua vida cristã. Tá bem? Deus te abençoe. Semana que vem a gente segue na aula 72. Até mais.